E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um MDcast. Dessa vez um MDcast astrológico dos anos 80, como disse o Paulo. A gente tá gravando esse MDcast, cara, no meio dessa pandemia infernal. Então tem que ser como dá, né? E como dá no momento, via telefone. Hoje a gente vai falar sobre Cavaleiros do Zodíaco. Ah, Ulisses, Cavaleiros do Zodíaco de novo. Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele é um pouco polêmico. Eu posso dizer polêmico, Davi? Com certeza. Então, é um assunto um pouco polêmico, cara, que Cavaleiros do Zodíaco tem a ver ou não com o Zodíaco, né? Para isso, eu trouxe algumas pessoas aqui para a gente debater sobre isso. Eu trouxe aqui a Ivy, que é uma astróloga de mão cheia. Oiê. Eu trouxe aqui o Paulo Marçal. Hail Vikings! Paulo Marçal, pessoal da Livros Vikings, hein? Lembra Livros Vikings? A gente já fez podcast junto, eu fiz um monte já junto e misturado, como diz o Paulo. Isso. E tem o Vikingcast que a gente grava com o pessoal da Modelo toda semana, quase. Exatamente, cara. Então esse Hail Vikings aí é o Paulo Marçal do Vikingcast, cara. A gente vai deixar o link para vocês na descrição aqui. E o Davi, professor Davi, cara, o artista Davi, o Davizinho. O Davizinho foi desnecessário, mas eu tô por aqui e eu tenho uma polêmica muito legal também. Eu acho que o Shiryu é sim mais inteligente do que o Ikki. Ou menos burro, né? Acho que é menos burro. Acho que menos burro é melhor, viu? Melhorzinho, né? E a gente vai então falar sobre astrologia dentro do Cavaleiros do Zodíaco. Se tem algo a ver, se não tem. A gente vai falar um pouco disso. Eu espero que vocês gostem e solta a vinheta aí, vai. MDcast. E aí, pessoal, voltamos aqui, tá? Para começar a falar disso, a gente vai falar mais específico do anime, né? A gente vai conversar sobre o anime e tudo mais, fazendo algumas referências em apêndices. E para começar falando disso, a gente vai falar que o anime, ele estreou em 1986 no Japão, contendo 114 episódios, dividido em 3 partes: a saga do Santuário, a saga de Asgard e a de Poseidon. Em 2002, foi lançada a saga de Hades, que já é um OVA, ou seja, o original versão anime, né? É tirado diretamente do mangá, porque o anime clássico e o mangá ele tem umas diferenças ali, mas a saga de Hades é o original versão anime. Então, ela em 2002 foi lançada, inicialmente com 13 episódios, né? A gente pode chamar até de fase do Santuário, né? Dá para falar assim. Em 2005 foi lançado mais 12 episódios lá no Inferno, nós vamos chamar assim, no Hades. Uhum. E em 2008 foi lançado mais 6 episódios, que já é a fase Elísios, tá? Totalizando 31 episódios. E juntando isso mais a saga original, 145 episódios, ou seja, você tem coisa pra caramba de Cavaleiro do Zodíaco aí pra assistir, cara, nessa pandemia, certo? Certo. E agora, cara? Eu tô até meio receoso porque a gente vai ouvir groselha, né, cara? A gente vai ouvir besteira, vai ter hate aí, né? Sempre tem, né? Não tem jeito, né? É um assunto que mexe com os corações das pessoas. Claro que tem, porque meu signo é melhor que o seu, entendeu? Isso mexe muito com o ego de todo mundo. É verdade. E já para iniciar,
A primeira casa do Zodíaco, cara. A casa de Áries. Primeiro cavaleiro. A gente vai dividir isso, pessoal. A gente vai falar dos cavaleiros de ouro primeiro, tá? Por quê? Porque falar de cavaleiro de bronze e de prata é meio difícil. Tem coisas ali? Tem coisas ali. Mas aí já é mais para a parte mitológica do negócio. Então, a gente vai deixar essa segunda parte, a segunda da segunda, que é cavaleiro de bronze, cavaleiro de prata, para mais tarde. A gente vai focar agora em cavaleiros de ouro e nos 6 primeiros aqui a gente vai falar. E vai ter um segundo podcast, então, sobre os outros 6 cavaleiros de ouro. Certo? Ive, Áries. Fala pra gente sobre Áries, sobre as características desse signo, sabe? Mu. Quem faz mu é o outro, mas tudo bem, vamos lá. Eu ia muito falar isso, cara. Ele passou na frente. Eu ia fazer a mesma coisa. Muito bom, Paulo, muito bom mesmo. Vamos lá. Áries é um signo de iniciativa, tá? É competitivo, é impulsivo, animado, corajoso, forte, mas também pode ser violento, né? Arrogante, intolerante, um tanto quanto egocêntrico, coisas do tipo, né? Mas assim, o Áries no anime, ele quando eu assisti quando era mais nova, eu até achava assim que ele era... Não era aquilo, mano. Tava errado aquele negócio. Eu também era uma das que achava que tava errado. Porque o Mu sempre foi muito tranquileba, entendeu? E eu, como Mariana que sou, nada tranquileba que sempre fui. Falava, cara, não. Mas se você for pegar o bicho na natureza, se você for olhar outros aspectos dele, você vê que realmente o carneiro na natureza ele é muito tranquilo. Entendeu? Mas não mexe com o bicho, né? Aí pedi demais, né? O Mu, a gente consegue ver, ele tem mesmo aquela carona dele, todo bonitão, todo com aquela vibe de tranquileba e tal. Mas você precisa ir um pouco mais a fundo ali para entender o cavaleiro. Lá na saga de Hades, você vê que o Mu não é tão tranquilo assim. Exato. O Máscara da Morte ali e o Peixe, eles caíram nessa beat, não foi não, Davi? Hein, Paulo? Caíram nessa beat. Chegaram lá e disseram, não, porque eu vou passar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Eu acho que até vale lembrar, né, que assim, quando eu fui assistir pela primeira vez, né, eu fui todo ansioso, né, 1000 anos sem ver nada novo dos Cavaleiros. Saiu a saga de Hades, né, os 3 primeiros capítulos de 2002, né, aquela ansiedade, tentando assistir os episódios no Casa A, que era um aplicativo para fazer download. Oi, entregando a idade aí. Aí você vai e aí assiste, você vê, puta, os gráficos melhoraram pra caramba, uma história parecia mais adulta, né, e pá. Aí depois você espera lá 3 anos para chegar mais alguns episódios da saga, a parte do inferno, da saga de Hades. Aí já deu uma refrescada, já perdeu um pouco da graça, mas ainda era bacana. Aí quando saiu o Elísios, esse já bem mais recente, parecia que eles focaram toda a história em meia hora. Então, coisas que você demoraria normalmente no anime, que você estava acostumado a assistir, até nos OVAs, né? 20 segundos o cara já matou 5, 6, 10 adversários e socaram um monte de coisa de uma vez e você perde um pouco daquela nostalgia, daquele carinho que você tinha com os Cavaleiros do Zodíaco, cara. Mas, infelizmente, é bem por aí, né?
Mas é que aí também o tempo já era outro, né? E aí as pessoas já não tinham mais aquela paciência de ficar assistindo 5 episódios para acontecer uma ação, né? É que assim, aí eu acho, né? Aí é achismo, né? Eu acho que nesse caso, quem assistiu era o público que assistiu do começo, então talvez fosse a gente tinha aquele carinho. É diferente, por exemplo, desse que fizeram no Netflix. Esse sim já é feito com a molecada, que é os negócios de bate-pronto, ninguém vai ter paciência para assistir, e eu também acho que eles estão socando um monte de coisa para colocar todo mundo na mesma página, para depois entrar também na história nova do que o Netflix quer propor, né? Sim. Mas voltando pro que o Ulisses deixa para nós, né, e sem querer também cortar o Davi, que ele também chamou para o assunto, né? De fato, naquele momento você vê que o Mu é muito mais do que um tibetano bonzinho, que ele estava ali, não estava lá para fazer figuração como nos outros 100 e poucos episódios para trás. Verdade, cara. Nos outros 100 e poucos episódios ele estava ali como ferreiro, só como a parte de ferreiro do signo de Áries, né? Que é o só o consertador de armadura. Isso, é só o blacksmith ali, né? Mas que é uma outra característica dessa manufatura e da parte de metal mesmo, que o ariano é bem parte da natureza ariana, né? Sim. Vale a pena lembrar que signos, eles são têm aspectos, né? O que seriam aspectos? Eles são cada aspecto ele tem um lado do mesmo. Então, aspectos diferentes para o mesmo signo, mas cabe dentro daquela característica. Então, a gente tem aspectos, você fala muito em aspectos dentro do signo, né? E sim, o Mu, ele tem uma característica assim. E, assim, eu tenho a minha filha Sabrina, ela também é signo de Áries. Inclusive, ela faz aniversário no mesmo dia que a mãe. Ela também é signo de Áries. E você olha ela, você acha que ela é o ser mais meigo e a princesa do mundo. E ela não é, cara. Ela é uma estúpida, malandro. A Sabrina é a Fiona, gente. Por fora é uma princesa, por dentro é um ogro, entendeu? Então você olha ela, você fala, não, ela é frágil, ela é pequenininha. Não, mano, ela não é, velho. Ela é braba, você entendeu? Ela fica puta, assim, a ponta da cabeça fica vermelha, mano. Então, cara, justamente é um aspecto de Áries. Porque se você for comparar lá com o bichinho, com o carneiro, você vai ver que ele é um bichinho felpudo, com aquela cara meiga. Redondinho. Até você tomar uma cabeçada, malandro, que você vai parar lá no Acre. Entendeu? O bicho é brabo, cara. Então, não é... o Mu tem aquele aspecto. Ele tem aquela cara... Não, Davi? Ele tem aquela cara, aquele jeitão dele ali, mas foi aonde? O Máscara da Morte e o Peixes, eles foram nessa mesma aí, não é? O Mu, ele não tem como segurar nós dois. Foi embora os dois, mano. É o famoso caiu na bait, né? Eu acho que o Áries, ele tem um aspecto muito forte de iniciador. Inclusive, eu queria fazer uma ponte com duas coisas, né? A Ivy tinha falado já numa conversa anterior que ele é muito protetor, né, nesse sentido, porque ele é a primeira casa do Zodíaco, então é ele quem fecha a porta na tua cara e é ele quem abre para você passar. Você não tem como passar pelo santuário sem dar de cara com o Áries, que é o primeiro. Com relação ao anime é justamente isso, ele é o primeiro signo e ele tem que ser a barreira, né? A primeira barreira que você tem que enfrentar é ele, né? Exatamente. E pelo outro ponto de iniciador também, eu queria trazer um outro aspecto, que é o Shion de Áries, mas visto pelo conto da Shiori Tsuchirogi mesmo, né? Alerta de spoilers, para quem não sabe. Então, o Shion, no final do anime, no final do mangá, perdão, do Lost Canvas, ele foi só incumbido de abrir a nova saga.
Era ele quem ia abrir as cortinas da próxima Guerra Santa. Foi ele que teve ele teve que ser o cara que vai reestruturar o santuário para a próxima guerra. Então, olha que aspecto de Ares, grande mestre. Ele teve que reconstruir todas as armaduras. Ele foi o ferreiro de tudo, entendeu? Exatamente. Ele que assumiu o controle de tudo e teve que começar do zero, porque o Doku ficou, né, cuidando para ver se os espectros não voltavam, e ele que cuidou de tudo, né? Exatamente, ele tomou esse aspecto de liderança mesmo para ele e abriu o caminho todo para o que a gente conheceria ali, no caso, por essa cronologia, como a próxima saga mesmo que a gente conhece, a do Seiya, Shiryu e amigos. Amigos. Bem isso. E esse é um aspecto de Ares. Falando ali do Mu ainda, voltando no Mu ainda, ele tem características de Ares totalmente. Olha aí, a barreira de cristal. Ele é o ferreiro. Será que o Kurumada, será que ele não teve mesmo uma pesquisa prévia ali? Eu acho que teve. Será que não teve? Já para iniciar ali, eu acho que teve. E teve também quando ele mostra que o próximo Cavaleiro de Ares, que está sendo treinado para isso, que é o Kiki, né? Ele tem o golpe dele que é a telecinese, que é um aspecto que também é muito ligado ao signo de Ares, entendeu? Que é o poder mental, entendeu? Você tem a telecinese no Kiki, você tem a proteção e a parte mais ferreira no Mu, e tem uma coisa que a gente estava comentando bem antes tudo, a parte, vamos dizer assim, explosiva e de ira mesmo do Ares, vem nos golpes do Mu, do Xion, entendeu? Que são as extinções estelares e tudo mais, né? É um porradão, cara. Mas eu vejo essa parte de Ares, porque o Ares, ele é explosivo, ele é agressivo, sim, muito. Eu vejo mais isso no Xion. Falando desses cavaleiros iniciais ali. Porque o Xion é brabo, cara. Lembra dos Cavaleiros de Prata entrando lá na sala da Atena? Sumiram, brother, sumiram. Viraram poeira mesmo, cara. Explodiu os Cavaleiros de Prata lá, entendeu? Vocês lembram disso aí? Lembra disso, Paulo? Assim, não só onde que o Davi fez a menção, mas no próprio Saga de Hades, né, você percebe esse papel do Xion na abertura, você percebe o poder que ele tem, né? Inclusive na saga do anterior, né? Ele e o Mestre Ancião, o Doku, são os dois cavaleiros mais poderosos, né? E na saga de Hades eles se combatem meio que brevemente, né? Na batalha que deveria durar 1000 dias, 1000 noites e dura 10 minutos, mas você vê esse dispositivo, né? Essa força que é figurativo, que ele tem, né? Paulo. E ali você vê no Xion ali no Lost Canvas, né? Você vê ele no Lost Canvas, que ele é coautor é o Kurumada e a Shiori, não é isso? Shiori Teshirogi, não é isso, Davi? Ela é desenhista também ali, né? Isso, existem muitos, eu não sei confirmar isso, tá, gente, são rumores, eu escutei de muitas pessoas, mas ele realmente estruturou boa parte do roteiro do Lost Canvas, ele estava assim presente em bastante coisa, né? E ali você vê um Xion, que o Xion é brabo, cara, o Xion é brabo, ele tem, já começando pelo aspecto físico dele, ele já é mais fechado, mais austero. Ele já é mais austero que o Mu. Ele já tem a cara mais brava, então ali você sabe que é o primeiro e que não é interessante você chegar ali esquisito, né? Ainda no Lost Canvas tem um aspecto de Ares que é o Gateguard de Ares, né? Que é um cavaleiro de Ares anterior ao Xion. Conhece esse, Paulo? Não conheço. Mas você estava falando, eu estava pensando, né? Inclusive a armadura do Xion,
mais agressiva, né? Ele tem uns traços diferentes, né? Que também tem a ver com a maneira da forja, talvez, né? Exatamente, ele é mais rústico, né? Um outro ponto que você consegue ver bem de Ares também no Xion é quando você pega, por exemplo, no jogo, né? Que ele também dá uma barreira, só que quando ele vai dar o golpe físico dele, no caso, primeiro lugar, ele sacrifica o HP dele, ele sacrifica a vida dele para atacar com mais força. E se ele protegeu alguém, isso também dá mais força para ele. Então, é uma proteção com propósito, entendeu? E essa parte de proteção do Ares é muito forte aí, entendeu? E no Xion fica bem claro quando você vê os golpes dele, como funciona, por exemplo, que é bem visível dentro do jogo, né? Pode falar. E como eu disse, no próprio Lost Canvas você tem outro aspecto de Ares, que é esse Gate Guard de Ares. Esse cara, ele não tinha Gate barreira. Guard, gente. Presta atenção. Ele não tinha, assim, a barreira, né? Pelo menos não foi mostrado pra gente. Ele era brabo, a cara dele é feia, ele tem um rosto fechado. A barreira dele era no nome dele, gente. Gate Guard, olha aí. Ele é bruto, ele é grandão, assim, tudo mais. E você lembra desse cara, Davi? O famoso porteiro? Como exatamente, não? Cara, o porteiro, cara. E o golpe dele é simplesmente força avassaladora. Olha esse nome, gente. Golpe, cara. O cara é um monstro, entendeu? Força avassaladora, não tem boi, mano. Bom, boi é depois, né? Na próxima casa. Na próxima casa tem boi. Então, esse é um aspecto de Ares que ele é sensacional, entendeu? Me fala se isso não teve estudo ali. Não teve estudo em cima disso? Claro que teve, porque não tem como você fazer um personagem desse jeito, ligado ao signo tão expressivamente, sem você pesquisar. Então, sim, tem a ver ali. Assim, que assim, a gente está falando especificamente dos Cavaleiros de Ares, né? Mas eu acho que algumas características, né, são meio que iguais, né, em todos eles, né? Essa questão de se sacrificar, não falo no anime, né, que é da onde eu conheço, né? No jogo eu nunca joguei, mas essa questão de se sacrificar para conseguir proteger o amigo, para conseguir ter um poder mais forte. Pega de exemplo o próprio Shiryu, né, apesar de não estar em pauta os Cavaleiros de Bronze, né, o cara já se cegou para poder vencer batalhas, né, já foi pro inferno, né, duas vezes, né? Todo mundo ali já foi pro inferno. Não, ô Paulo, o seguinte, pra gente ver a diferença nesse caso, é o seguinte, o Mu, ele não sacrifica a vida dele nos golpes dele dentro do jogo, por exemplo, mas ele absorve o que os outros trazem de dano pra ele e devolve, entendeu? Já o Xion não, o Xion sacrifica a própria vida, entendeu? Pra atacar o outro. E a barreira dele faz com que a pessoa que recebeu essa barreira recupere a sua vida, ao invés de tomar o dano. Entendeu? E o que sobrou dessa barreira, ele transforma em dano adicional junto com o HP que ele perde para dar dano adicional no cara. Então, são dois aspectos diferentes, entendeu? Um que protege, mas devolve, e o outro que te sacrifica para causar mais dano, no caso, entendeu? E aí eu vejo a parte do propósito. Quando você está defendendo alguém, você é mais forte ainda. Entendeu? Entendi. E isso, basicamente, quem estuda astrologia, mexe com astrologia, coisa e tal, já logo de cara ali no Mu, o cara fica assim, né? Ele fala, mas o Mu não tem nada a ver com a Ariana, porque a Ariana é tudo pistolinha. Aí o Mu não é pistolinha? É muito. Então, ali a gente já consegue entender. Só pra gente... Quer falar alguma coisa do Mu aí, David? Eu já saiu de Ares?
Eu acho que pode dar seguimento já pra gente também, não, né? Eu quero falar mais uma coisa sobre o Mu. Quando ele enfrentou o Papillon. Ninguém percebeu as borboletas do Papillon. Ele percebeu. Porque o poder mental dele era mais capaz. No caso dessa telecinese, entendeu? Ele conseguia enxergar melhor isso. E ele falava, quando ele estava enfrentando também os 3 que entraram na casa, como espectro, os 3 cavaleiros de ouro, quando entraram na casa, ele conversando com o leão. Você tem certeza, Ioria? Ele já tinha percebido, entendeu? Vem essa parte mais sensitiva, vamos colocar assim. O Mu consegue perceber melhor as intenções, no caso, entendeu? A parte sensitiva dele é mais forte. E no Kiki é mostrado pela telecinese, nele é mostrado com essa sensibilidade. Pode falar, Paulo. Não, eu concordo com o que a Ivy está falando, só que isso é uma questão de análise do que está sendo mostrado, né? Isso é uma questão interpretativa, e eu concordo com o que ela está falando, né? Porque se a gente for ver pelo discurso que passa no anime, né, principalmente nas sagas mais antigas, né, todos os Cavaleiros de Ouro, em tese, têm o mesmo poder, né? E são, entre aspas, os cavaleiros mais poderosos, né? Entre todos os cavaleiros, né? O que nunca fez muito sentido, né? Porque sempre que os Cavaleiros de Ouro no anime entraram em ação, né? Só levaram essa pecada, né? Se vê o próximo Cavaleiro, que é o de Touro. Mas isso é verdade. Mas o X ali, bom, precisa ter o opositor do herói, né? Mas tem um propósito nisso também. Porque seria a evolução da alma de bronze, vamos colocar assim, entendeu? Com um poder menor, superando esses poderes maiores, entendeu? E aprendendo durante a jornada para chegar ao patamar de um deus, para conseguir falar com uma deusa, né? Isso com os Cavaleiros de Bronze faz sentido, que a história passa em torno deles, esse desenvolvimento, essa evolução. Exatamente. Mas, por exemplo, todo mundo que passou pela Casa de Touro deu um sacode nele. Não tem um personagem que passou lá. Sempre que entra, nunca você vê uma batalha do Touro como você vê o Mu segurando todo mundo. 2 Cavaleiros de Ouro ele pôs no bolso, um monte de espectro ele pôs no bolso. O único espectro que entrou lá arrebentou ele, mesmo ele tendo matado o cara com um delay enorme aí de uns 20 dias. Mas é muito interessante, porque é um aspecto de Touro isso aí. Eu queria chamar a atenção para uma outra coisa aí. É que ele é brasileiro, cara. Ele é brasileiro, mano. É mais um motivo para ele se arrebentar, né? Tipo, não tem como. Tem que se lascar. E ele... Isso que você falou é interessante, porque é um aspecto de Touro, isso aí. O Aldebaran, ele é aquele touro parado, tá ligado? É aquele touro estático, mano. Se você olhar na Lenda do Santuário, lá no filme, cara, aquilo ali é sensacional, cara, mostrando que é touro, porque assim que o Seiya e os outros moleques de bronze entram na Casa de Touro, o Aldebaran tá sentado na frente de uma mesa cheia de comida, mano. Deitado, que nem ele não tá sentado não, ele tá deitado, todo folgado, todo belezudo, assim, ó, na frente do banquete, cara. O negócio daquele ali é touro você vendo de longe. E se você pegar o Aldebaran, com os aspectos dele, assim, o Aldebaran que a gente fala, o Aldebaran atual, o nosso, né? Vamos chamar aqui. Se você pegar os golpes dele ali, pega o grande chifre, ele fica parado para dar aquele golpe. Ele tem que ficar parado para dar aquele golpe. E na hora que sai também aquele negócio, é aterrorizante, mano. O grande chifre é aterrorizante. Que é a força bruta, né, do touro, né? Mostra exatamente isso, que é um animal passivo, se não ameaçado. Né, e quando precisa ele é forte, né? Se a gente pegar, por exemplo, até animais maiores com as mesmas características, como o búfalo, né, africano, que, os leões não mexem com o bicho, né?
E é nada mais é do que um boi grande, né? Vamos dizer assim. Sim, isso mesmo. Só que assim, o que o que me decepcionou, né, é que assim, não digo os Cavaleiros de Bronze, mas você pega lá, passa a saga de Asgard, passa 2 malucos lá, pá, lá você foi o Aldebaran. Entra na saga do... Qualquer saga que você pegar, qualquer um que passa na casa de Toro, leva ele embora, né? Eu te entendo, mas assim, uma das características mesmo do Toro é exatamente isso, entendeu? Essa estabilidade, essa parte meio inerte, entendeu? E é isso mesmo, é assim mesmo. Agora, a gente mas vê melhor... que tá, mas essa que é a questão, o que eu quero levar para a saga de ouro, né? Fugindo um pouco do tópico que é a questão dos signos, né? Que é a proposta do podcast, né? É que assim, os Cavaleiros de Ouro deveriam ser os cavaleiros mais fortes, tá? Faz sentido eles terem problemas quando eles vão pro inferno, porque lá eles estão no ambiente de Hades. Beleza, mas porra, quando os caras foram pra Terra, esses caras não deviam ser invulneráveis ali, porque eles são os caras mais poderosos, mas não, né? E principalmente o Toro, ele tipo, primeiro o espectro meia boca, não foi nenhum dos juízes do inferno que passou por ali, acabou com o cara. Essas coisas que eu não entendo. É o Deep, né, que tá falando lá, o Deep, né? Extraterrestre, não sei do que, mas eu entendo isso aí, você tem razão nisso aí, mas eu também consigo enxergar ali, o Deep, ele era já um general, né, de Hades, e ele, ele deu o golpe lá e tal, demorou para ele perceber que estava morrendo, tinha morrido, e querendo ou não, ele parou o Deep ali e acabou. Já no Lost Canvas, que o Toro, ele deitou 3 espectros absurdamente fortes. Ele deitou 2 e botou um pra correr, mano. E não era um qualquer, era o Cágaro, né? Justamente o que eu ia falar. Era um negócio... Que é um aspecto... Mas lá é o Aldebaran também? Sim, lá é o Aldebaran também, é um touro. Não o nosso Aldebaran, vamos colocar, não é o BR, é outro Aldebaran, né? Mas o nome é Aldebaran, né? Ali é outro Aldebaran, né? Aquele é um Aldebaran japonês, sei lá de onde que é o outro. O outro, muito provavelmente, é do norte da Europa, que é Asgard o nome dele, então... então provavelmente deve ser um viking. Aí faz sentido. Exatamente, tem características. Olha lá. Aí, Paulo, você que gosta, ele tem características vikings, né? Uhum. Então, e ele é brabo, aquele touro ali, ele é terrível, mano. Ele é de amassar os caras mesmo e amassar e passar por cima, cara. Mas quando você fala de coração, cara, aquele personagem, o Asgard, ele é um deus, cara. O coração daquele cara é fantástico durante a série inteira, desde o momento que ele apareceu a primeira vez e você vê as atitudes dele não só em relação ao santuário e aqueles que são queridos para ele, mas a relação que ele vai criando com os espectros também. Ele é um professor, sabe? Ele é muito da hora nesse sentido, porque Vênus, né? Tem tudo a ver com Touro, né? O planeta que rege Touro. E ele tem aquelas, se eu não me engano, 3 crianças. E isso mostra muito o lado do Touro, do tesouro pessoal dele, do quanto ele é protetor para aqueles que são queridos dele. Esse aspecto dele é muito bonito. No Lost Canvas eles trouxeram mais características dessas mais humanas e tudo mais e tal. Eu entendo o que o Paulo falou, mas assim, do mesmo jeito que a gente tem o câncer, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o bad guy, entendeu? O Shura, que era o bad guy, e o outro que é bonzinho sempre e tudo, porque precisa ter esse antagonismo durante a série, entendeu? E é lógico que os Cavaleiros de Ouro teriam que ser todos fodões e teriam que aguentar tudo, entendeu? Eu entendo esse lado que o Paulo falou. Porém... porque... mas eles alguém não tem protegem nada, né? que lascar, entendeu? Então, vamos lá.
Assim, é que assim, tem umas falhas na história, assim, quem sou eu pra falar, né? Isso aí foi um sucesso, maravilhoso, eu gosto pra caramba. Tem, né? Não, mas assim, primeiro que os caras se deixaram enganar pelo mestre do santuário, né? Que a Atena não era Atena, porque o cara era egoísta. Porra, que protetores de Atena são esses que tem medo do Valtteri? Não, aí já começa por aí, né? Mas assim, esse touro principalmente do Lost Canvas, eu concordo com o Davi, né? Ele tem uma visão totalmente diferente do Aldebaran, porque o Aldebaran é meio morto no anime que a gente assistiu, né? Literalmente também, né? O outro ele tem um papel de destaque. Acho que nos primeiros episódios já mostra ele com uma desenvoltura diferente, né? Só assim, agora uma curiosidade, né? Agora eu não sei mesmo, né? Eu tô jogando pro vento. O Aldebaran era brasileiro porque o Brasil é um dos maiores produtores de carne bovina do mundo, aí os caras quiseram fazer um H ou não? Eu não sei não, cara. Não faço. Eu quero achar um motivo pro cara ser brasileiro, né? Tirando o fato que ele ia morrer primeiro. Ele tinha aquele aspecto bem bruto, né? Monocelha, a pele dele era um pouco mais escura, então talvez tenham pego um pouco mais por esse negócio de regionalismo mesmo, para trazer um aspecto um pouco mais índio. Acho que só trouxeram alguém de outro lugar do mundo e escolheram o Brasil, talvez. Mas talvez tenha alguma coisa a ver mesmo. Sei lá, vai também. É que é difícil falar que era, por exemplo, vamos falar, o que o brasileiro teve um papel importante lá no Japão para eles terem escolhido. Vamos falar de futebol. Futebol veio depois dos cavaleiros lá, para o Zico, aquele espetáculo todo, né? Se a gente pegar os super campeões mesmo, né? Que tem os personagens mais... Então, e às vezes talvez era só isso, entendeu? Né? Às vezes é só isso, uma homenagem mesmo a um país que eles curtem, entendeu? Que eles gostam. Pegaram aleatoriamente, pode ser. Eu acho que até, não dá pra dizer, de repente, né? Eu acho que não tão aleatório pode ser uma colocação mais interessante, porque, perdão, só um segundo. Porque aproveitando que o Davi vai atender ali, o que ele falou anteriormente, o Davi, tem todo o sentido, né? As características físicas do Aldebaran para mostrar um cara mais robusto, alguma coisa nesse sentido, né? Que também eu não sei que tipo de estereótipo, né? Ignorando esse dos cavaleiros, né? O pessoal tem do brasileiro, né? Se você pegar outro personagem brasileiro famoso, né? Era o Blanca do Street Fighter. Por que aquilo representa o Brasil além dele ser verde e amarelo? Não sei, cara. Né? Não, mas eu acho mesmo que foi meio que uma homenagem mesmo. E aí também a gente não tem nem como saber se o personagem foi feito depois de falar que ele era brasileiro ou se por olhar as características do personagem falaram, vamos colocar ele como brasileiro. Não sei. Tem outra coisa que... Mas só desculpa, só uma outra coisa. E ele de fato era brasileiro ou isso é uma coisa... Era brasileiro, sim, de Manaus. Não, porque assim, a gente às vezes tem umas questões de adaptação para o português que eles acabam fazendo umas histórias dessa, né? Não, mas ele é brasileiro mesmo, de Manaus. Então, eu acho que foi justamente por isso, né? Manaus é bem quente, né? Muita mata e tudo mais, então eles tentaram trazer um pouco desse regionalismo brasileiro mesmo. Eu acho que devem ter incluído isso no conceito do personagem antes mesmo de trazer ele à tona, porque agora parece bem pontual, assim. Tem uma coisa ali, lá no touro do Lost Canvas, o Ravgard, que ele vira pro Kagaru uma hora e fala assim, dá o seu golpe aí, vamos ver como ele é forte, manda em mim. Isso é uma característica de touro, cara, que, como o Davi já tinha falado, que é ligado a Vênus, né? E é o sentir na carne. Ele tem que sentir para aprender, para entender. Ele tem que sentir. O Aldebaran, o que a gente conheceu primeiro, também fez o Seiya bater nele, para depois fazer alguma coisa. Inclusive a postura é bem stand, né? A postura dele com o braço cruzado parece uma parede, né? Exatamente. É muito robusto, é enorme, né? Exato. Enorme, exatamente.
Eu cruza posso o braço e espera vir, né? eu posso estar falando besteira, que eu estou puxando da minha memória de criança, tá? Porque eu não assisti essa saga recentemente, era da época de criança. Mas eu acho que talvez também tenha sido uma das primeiras vezes, não, mas aonde foi mais veementemente, existe isso aí, não sei, de forma mais veemente mostrado, né, que um golpe não pode ser aplicado 2 vezes no cavaleiro, né? Isso é uma coisa que eles deixam de muito a quem ali é essa parte. Mas eu compartilho dessa sua opinião, Paulo. Eu acho que talvez tenha sido o Caldebaran que isso foi mostrado mais de uma vez, porque o Seiya tentou 12 vezes, 1 milhão de vezes, dar o mesmo golpe contra ele, e ele começou a repetir isso várias vezes, né, até que o Seiya conseguiu, né? Contrariando mais uma vez o que foi dito na série inteira, que não pode ser atacado. Essa frase sempre foi meio... Porque então a gente era de conveniência. ele vai dar o mesmo golpe mais cedo ou mais tarde. É uma frase de conveniência. No inferno, por exemplo, funcionava, né? Os caras sentavam a mão nele, arrebentavam o cara, e na hora que o cara repetia o golpe, até os cavaleiros de bronze davam um sacode nos espectros. A gente consegue entender, consegue enxergar características de touro do zodíaco em si, dos signos do zodíaco ali no cavaleiro. Só pela nossa conversa aqui, vocês já perceberam, né, pessoal? Então, mais um pouquinho ali. Agora, passando para a próxima casa de Câncer. Errei, Gêmeos. Errou, Gêmeos. Errei. Essa literalmente passou, ele foi pro próximo que tinha cavaleiro. Essa casa de Gêmeos. Falando do Cavaleiro de Gêmeos, vamos nos ater ao Cavaleiro de Gêmeos. Eu acho que talvez esse tenha sido o mais fácil de perceber as duas faces ou a mesma perceber os gêmeos na série, né? Ou as duas faces do mesmo cavaleiro, essa talvez tenha sido a mais fácil de perceber, né? Será, Paulo? Não, assim, porque assim, primeiro que tinha o clichê, né? O cavaleiro de gêmeo tinha um irmão gêmeo, tá? Então você já percebeu uma coisa relacionada aí. Por exemplo, o cavaleiro que era bom e se tornou mal e voltou a ser bom, e o que era bom que se tornou mal e voltou a ser bom, né? Então assim, você consegue perceber essas nuances nas personagens também, né? O cara que poderia, para conseguir a redenção, quase sacrificou a vida, né, para poder provar que ele era digno de proteger Atena. Levando em consideração que todos eles deveriam ser humilhados daquela forma, porque no início eles também não queriam proteger Atena, se voltaram contra ela, né? Com exceção do Aeolus, que teve que ser hipnotizado, e o próprio Mu, né, que se absteve, né? Só não saquei do Shaka nessa história aí, porque ele sempre fica em cima do muro, né? A única vez que ele resolveu sair do muro, não deixaram ele lutar, que foi lá no contra Tem o porquê, né? Do Shaka ser assim, e o Zodíaco também explica isso. Agora, eu acho que Gêmeos ali não é muito fácil de detectar. Você, de fato, tem que conhecer o Zodíaco em si, entender como funciona o Zodíaco para entender a concepção do cavaleiro. E aí eu me pergunto, será que isso é coincidência? Será que é só um conhecimento prévio que ele aplicou ali? Se você for olhar o Saga, falando desse primeiro cavaleiro de Gêmeos, o Saga, será que ele tem características de Gêmeos? Será que o geminiano, ele fica em contradição com a sua própria mente? Fica, cara, o tempo todo, porque o bicho é mutável, mano. Ele é extremamente mutável. O Kurumada quis trazer os gêmeos, né? 2 irmãos sempre serem gêmeos e tudo para fazer essa brincadeira, vamos colocar assim, entre as personalidades, vamos por assim, que os gêmeos pode ter. Porque o bicho é muito inquieto. A mente dele é totalmente instável. Ele vai, sim, de um extremo ao outro. Entendeu? E você pode ver, por exemplo, nos Cavaleiros, que
Enquanto o Saga era bonzinho, o Kenon era o pirado, era o doido, era o ferrado. Aí o Kenon se lascou, entendeu? E o Saga que ficou doidão. Aí depois o Saga se redimiu, entendeu? E aí fica nesse vai e vem. E a mente do geminiano é isso, entendeu? E ele é muito mental, ele pensa muito, ele é muito lógico. Então, só que a lógica dele não é qualquer um que acompanha, porque o bicho o bagulho lá dentro é doido, mano. Como eu disse, tem aspectos, né, nesses cavaleiros, os signos do zodíaco, eles têm aspectos. Gêmeos é basicamente aquele tipo de signo, de acordo com o zodíaco, que gosta de estudar várias coisas, não fica focado numa coisa só. E por fazer uma faculdade com um geminiano é um aspecto que talvez ele não absorva muito bem. Não, é mais fácil ele fazer vários cursos sobre várias coisas do que fazer uma faculdade só, entendeu? Ou se fizer faculdade, vai fazer várias faculdades, entendeu? É que assim, o Saga, o que a gente vê muito dos gêmeos ali, normalmente é um gêmeos desequilibrado, né? Uma coisa mais negativa, onde ele é instável, ele é nervoso, ele é irado, entendeu? Coisas que normalmente não são ligadas aos signos de gêmeos, né? Mas sim, ele não é uma criatura fácil de você lidar e entender justamente por conta da mente dele, entendeu? Eu queria pegar um aspecto do gêmeos que é muito legal, que é esse, beleza, a gente brinca com essa coisa dos extremos, né, ele é representado por Mercúrio, o Mercúrio é o mensageiro, né, então é aquele que busca a mensagem dos deuses, traz, né, e o Saga, é o fofoqueiro. Todos os cavaleiros de gêmeos, no geral, né, eles têm esse negócio muito bacana, que eu percebi agora, que é mexer com dimensões. Então, você tem essa coisa dos cavaleiros. Todos os cavaleiros de ouro se movem na velocidade da luz, é o que eles dizem, beleza. Mas esse é um movimento horizontal. O cavaleiro de gêmeos, ele consegue burlar isso com a outra dimensão. Ele faz um movimento vertical. Ele consegue acessar outros planos. Mas é justamente pela versatilidade dele, pela rapidez dele que ele consegue tantos planos, outra dimensão, mexer com a mente dos outros. Porque, cara, se você for acompanhar o raciocínio de um gêmeos, é fácil você ficar doidão, entendeu? E o Saga, ele é muito inteligente, ele tem essa coisa de estudar, de mexer com a inteligência, tanto que ele, pela inteligência, conseguiu manipular 11 cavaleiros de ouro. 11 não, né? 10. Porque um deles conseguiu entender ali a traminha dele. Mas ali está uma característica de gêmeos. Justamente quem entendeu foi aquele que está relacionado ao entendimento, ao conhecimento profundo que é Sagitário. A gente vai falar depois. Mas assim, todos os outros, vamos dizer assim, por não ser tão profundos nas coisas, não pescaram, entendeu? Então o Gêmeos foi capaz de manipular dessa forma. Mais ou menos, né? Se você pensar, por exemplo, o Doku sacou, né? O Mu demorou, mas sacou. Né? Então, eles sacaram, mas eles não ficaram, mas não tomaram uma posição, preferiram não enfrentar as coisas, entendeu? Isso eu concordo. Primeiro, né? Isso daí é o único do santuário com a Atena viva. O único que fez alguma coisa foi o Aiolos, mas essa é uma coisa que eu não entendo, sabe? Mesmo quem sacou, você preferiu se manter neutro. E qual que era a missão maior dele? Proteger a Atena. O anime todo gira em torno de proteger a Atena. Exatamente. Na realidade, não. Isso pode até justificar o porquê que os Cavaleiros de Bronze conseguem, às vezes, superar um Cavaleiro de Ouro, porque eles estão tão desconexos. Se a força dos Cavaleiros vem de Atena, que é a deusa que é a quem eles têm que servir, e eles não estão conectados com essa verdade,
faz todo sentido o poder não fluir tão forte dentro deles, por exemplo, pegando uma coisa mais Jedi, assim, se for parar pra pensar. Não, mas faz sentido sim. Mas também tem outro ponto, né? Que eles bater de frente muitas vezes não é o ideal, entendeu? Então, o Dooku, por exemplo, ele não se absteve, ele foi fazer de outra forma, entendeu? O Mu falou, não, eu vou ficar aqui porque alguém precisa ficar de olho, precisa ficar aqui, mas eu vou falar que não, mas ele continuava fazendo. A gente assistindo o anime, tudo, a gente vê que o Virgem foi a mesma coisa. Parecia que ele estava em cima do muro, mas não, ele estava esperando o momento certo de fazer o que ele tinha que fazer, entendeu? Então, todo mundo que meio que se absteve ou que fingiu entender ou acreditar naquilo tudo, foi meio que dançando conforme a música, só para não perder o posto, por exemplo, ou conseguir estar ali na hora que fosse necessário, entendeu? É difícil detectar esses cavaleiros de gêmeos nas características se você não está acostumado a estudar o zodíaco. O Davi falou uma coisa aí que foi espetacular, ao meu ver. Por quê? Porque um mito do signo de Gêmeos, um deles é o mito de Hermes, certo? Hermes era o único deus que conseguia pisar no Hades sem ficar no Hades. Porque a partir do momento, de acordo com a mitologia, que você pisa no Hades, você faz parte do Hades. Acabou. E o Hermes, ele não fazia, ele burlava isso. Por quê? Porque ele flutuava. Então ele conseguia, e de fato, passar entre mundos. E o que é isso, se não a outra dimensão? Outra dimensão. A gente via bastante lá a gente viu no Lost Canvas isso acontecendo. O Aspros abriu a dimensão dos deuses, por exemplo, né? Para conseguir lidar com a situação que ele tinha lá. Então, e os olha golpes deles, né? Exato, muito legal. E o que eu vejo, por exemplo, no golpe fantasma, né? Não é um golpe fantasma, como é que é o nome que ele faz? Satã Imperial. É que é quase um golpe fantasma, né? O Satã Imperial legal, que ele dá é justamente... São golpes diferentes. Eu sei que são diferentes, mas assim, é basicamente o mexer com a mente do outro. Entendeu? É ali onde entra um dos grandes fatores dos Gêmeos, entendeu? Ele manipula tão bem a mente dele é tão doidinha, entendeu? Que ele consegue mexer com a sua, certo? E tem as outras dimensões aí e tudo mais. A gente entende que ali a gente vê muito dos Gêmeos. A gente vê muito do aspecto desequilibrado de Gêmeos. Né? Fica bem claro, né? E evidente em todos eles o aspecto negativo quando vem, né? E quando que se equilibra esse aspecto? Quando que eles se equilibram? Você consegue responder isso, Davi? Perdão, não consegui escutar direito. É quando? Exatamente. Quando que os Gêmeos é equilibrado? Ali, quando que aparece se equilibrando? Ou Lost Canvas, ou ali na saga original, quando que isso mostra um signo equilibrado? O Lost Canvas, como ele é uma obra que marcou muito minha vida positivamente, eu consigo responder melhor por ele. Então eu vou puxar mais para lá, só que para isso eu teria que explicar um pouquinho do Aspros, né? O Aspros, como ele começou lá, né, sendo prometido, né, aquele cara que nasceu com todas as estrelas apontando para o lugar certo, bonitinho, e ele ia ser o maioral, e né, aquela coisa de Gêmeos. Ele tinha todo o poder que aquela constelação carregava dentro da história de Cavaleiros no geral, né, e ele tinha todas essas qualidades para se tornar um excelente líder. E ele tinha aquela sombra, né, que era o outro cavaleiro que a gente conheceu depois, que se chama Deuteros, né? Então são Aspros e Deuteros. E eu acho extremamente fantástico assim, o quão pequeno é
o movimento que faz a vida da pessoa desabar. É muito isso, é uma semente, né, que vem representada ali por Mefistófeles, né, eu tô dando spoilers adoidado, mas o Mefistófeles vem e coloca essa semente de dúvida na cabeça daquele cara, porque as pessoas construíram isso muito para ele, né, ele tinha aquele negócio do prestígio, de ser adorado, e de toda essa auspiciosidade, né, e isso vai colocando no seu ego aquela vontade de alcançar aquilo, e acabou que quando ele não alcançou, ele caiu, e ele caiu muito feio. Só que um ponto antes, né, o Mefistófeles, ele colocou aquela sementinha de dúvida, que foi: o seu irmão quer ser mais do que você. Ele não está seguindo só na sua sombra, ele não é só seu irmãozinho bonitinho. Ele cresce com a mesma força, ele está sempre treinando, ele está sempre te observando, e ele colocou isso na cabeça do Aspros, né? A partir disso, o Aspros teve uma queda absoluta que levou à morte dele, né? O que dá para chamar de um reequilíbrio do que teve dele ali foi quando ele voltou a servir a Athena, já depois de morto, mas ele conseguiu uma nova vida, porque a determinação dele em ser horrível e ser o mestre do santuário foi tão grande que ele conseguiu uma nova vida com Hades somente para isso, né? E servir Hades para alcançar esse objetivo pós-morte dele, né? Mas quando ele descobriu que o Mefistófeles tinha colocado essa semente nele que fez ele cair, e quando ele derrotou o irmão dele naquela luta absurda, né? Você que lembra bem disso, você marcou uma página com uma lágrima que eu sei. Comenta um pouco mais dos detalhes dessa luta que eu não me recordo muito bem. Eu adoraria ouvir também, porque... né? Ali, o Deuteros veio de encontro a ele, o Deuteros já vestido com a armadura de gêmeos, e ele então, eles lutaram, foi uma luta bem violenta. O Deuteros ali, ele disse assim, há uns anos atrás, ele disse pro Aspros que ele nunca iria usar a explosão galáctica. Ele nunca ia executar esse golpe. E aí ali na luta com o Aspros disse para ele: você sempre quis tomar o meu lugar como cavaleiro de gêmeos, agora você deve estar feliz usando a minha armadura. E aí o Deuteros falou para ele: não tô feliz usando sua armadura. Só que eu tô menos feliz ainda em ver o quanto você caiu. E nesse momento o Deuteros assumiu uma postura de explosão galáctica. Aí o Aspros falou para ele: então você decidiu usar o golpe proibido, o golpe que eu inventei. O Deuteros não falou nada, o Aspros também assumiu a postura de explosão galáctica, e a gente sabe que o Aspros é um cavaleiro extremamente poderoso com um golpe que ele inventou. Ali para nós, os leitores, já estava claro quem ia ganhar a luta, né? Pelo menos era o que eu achava. E aí o Aspros pulveriza o Deuteros, né? E ele fala: parece que o mais forte saiu vivo, e o Deuteros vira para ele dar aquela porrada, né? Que ele fala: o seu golpe pode ter sido mais poderoso, mas o golpe que realmente atingiu o âmago foi o meu. Como a gente é besta, né? E ele morre, e aí o Aspros sai, porque o Aspros, quando ele morreu, ele se deu o Satã Imperial para nunca largar essa determinação louca que ele tinha de ser o grande mestre. E para sair o efeito do Satã Imperial, ele tinha que ver alguém morrer. E ele viu o irmão dele morrendo. Então, nesse momento, o cabelo dele muda de cor, ele acorda. E aí, olha que legal que é esse negócio um gêmeos conseguiu silenciar o outro, né? Ele conseguiu silenciar essa voz que está sempre na cabeça, e eles se tornaram um só a partir daquele momento. Então, mesmo ele sendo um cavaleiro extremamente egocêntrico, ainda depois disso, ele ali
se reencontrou com o verdadeiro propósito dele, que era defender a Athena, né? Aí a partir dali ele se tornou um absurdo, né? Porque ele era basicamente um cavaleiro imortal, por conta da vida que Hades deu para ele, e ele tinha nesse momento esse equilíbrio da mente, então ele destruiu, né? Ele arregaçou a saga de... E ele só consegue isso na hora que ele alcança o conhecimento mesmo, né? Que é a tônica do signo, né? E ele tem que se conhecer. Né? A partir do momento que ele se conhece, que ele entende as coisas, porque a mente do Gêmeos é muito analítica, né? Muito de entender as coisas, aí tudo se equilibra, né? Os Gêmeos da nossa época, que era o Cânon e o Saga, a gente só foi ver esse equilíbrio em Gêmeos no Cânon, já na Saga de Hades. Por quê? Porque você vê já algo nascendo ali no final da Saga de Poseidon, o Cânon entendendo. Porque o Saga já estava morto ali. Mas na Saga de Hades você vê que ele passou, o Cânon se sujeitou a uma provação terrível, que foi aguentar 14 agulhas do escorpião com uma dor excruciante para provar que ele era um cavaleiro de Atena. Para provar então, que ele tinha incorporado tanto um lado quanto o outro, ele tinha achado o equilíbrio. Ele deixou de ser ruim, o Cânon? Não, você via ele no inferno lá tocando os zaralhos lá no inferno e sendo um bundão lá no inferno, assim, sendo ruim. Você via isso. Mas você via isso, ele sendo um cavaleiro de Atena. Isso, mas você vê também uma coisa parecida com Lost Canvas, que não deu tempo de discorrer isso no anime, né? Não sei como que era no mangá, nem sei se tem essa saga de Hades lá, mas o depois, quando o Saga recobra, acontece exatamente a mesma coisa. Eles têm uma fusão o Canon cumpre a missão dele, o Saga volta a si, ele já tinha voltado a si, aí eles trocam de papéis, ele volta a ser o cavaleiro de ouro de Gêmeos, e nesse momento eles se tornam um de novo, né? É parecido, né? Que é sempre a integração. Exato, e é mais ou menos o que aconteceu, é uma repetição da outra história, na verdade, né? É que é difícil você chegar a essa conclusão também no anime, da nossa saga ali, porque quando eles estão no inferno e nos Elísios, as coisas são muito jogadas, né? A gente não consegue ter um entendimento pleno disso, mas você percebe essa transformação, né? Essa junção. São pontos que você consegue enxergar ali, características do signo naquele ponto, entendeu? Você consegue enxergar essas características do signo naquele ponto específico. Agora, para a gente conseguir prosseguir aqui, agora a gente vai falar de um signo que foi colocado como vilão, né? Que é o Câncer. Foi colocado como vilão o Câncer. Muita gente fala, eu sou signo de Câncer, cara, logo o Câncer tem que ser o vilão, tem que ser o doido. E é muito, muito legal observar esse signo aqui. É muito legal, porque mesmo ele sendo daquele jeito, lembra que eu falei, pessoal, todo signo do zodíaco tem o que a gente chama de oitava baixa e tem a oitava alta, que dá para chamar assim. Mas ele tem os pontos fracos dele e tem os pontos fortes. E mesmo os cavaleiros que sobreviveram, os cavaleiros que foram lutar por Atena, eles têm o ponto fraco deles ali que você consegue enxergar. E o Câncer é o que está mais aparente, esse ponto fraco. Que a gente pode chamar de defeito, mas eu gosto de chamar de característica, né? Então ele tem essa característica que não é muito legal do Câncer. Eu acho assim, bem leviano o que eu vou falar,
né? Porque eu eu não estudei a fundo, mas eu acredito que um dos motivos pelo câncer ser ruim é por causa da doença de mesmo nome. Eu acho que ele simplesmente pegou e fez uma coisa ruim se associar ao nome, entendeu? Não sei se foge muito além disso. Lógico, depois tem as características dos signos, etc., mas não vejo todo o cara que é de câncer sendo um cara mau, como era o Máscara da Morte, por exemplo. Com certeza, nem todo mundo que é de câncer é mau, né? Exatamente. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que pode ser da minha mesma coisa, eu vou puxar da minha memória. Na dublagem que a gente assistiu na Manchete, ele falava que o Shiryu estava no tique-chique, não era alguma coisa assim que ele falava? Isso, tique-chique. Não, era só para saber. O mundo dos mortos. Então tá bom, então não tô viajando. Mesmo. Então, pode falar. O Máscara da Morte, ele tem as características bem negativas do signo de câncer, né? Porque aquilo que a gente estava falando, alguém tem que ser vilão, entendeu? Sim, a gente tinha lá aquela dualidade dos gêmeos e tudo, então era, vamos dizer assim, fácil ter ele como vilão, né? Porque ele tinha essa dualidade dentro de si. Mas não dava para ser só um, né? Um contra todos. Então, vamos escolher, não sei por quê, pode até ser, Paulo, por conta de ser um nome de uma doença extremamente, né, tosca. Ruim. Mas vamos lá. A gente tem que as características negativas do câncer, ele ser manipulativo, ele ser instável emocionalmente, ele ser egoísta, entendeu? Chantagista emocional. E tem uma aqui que é bem a cara dele. Reação infantil. Ele é muito besta. Ele fala umas coisas, vezes que você fala, gente, criança faz isso. Sabe? A birrinha, sabe? Aquela coisa, né? Então, e ele tava tão deturpado. Só um momento polêmica. O nosso presidente não é de câncer, não, né? Eu não faço ideia. Não vou entrar nesse ponto, Paulo. Não faço ideia. Mas vamos lá. E assim, ele tava tão deturpado, entendeu? Ele estava num lado tão negativo que chega uma certa altura do anime que a própria armadura despreza ele. Entende? Para você ver o quão fora não deixou de ser ele, mas o quão negativo ele estava, que a própria armadura fala, não, cara, não dá. Entendeu? E aí o Ulisses hoje a gente estava vendo e lembrou da cena onde ele se deparou, porque o signo de câncer também está muito ligado à parte de família, ao ser maternal, ao ser protetor, à alimentação e coisa, o cuidado, sabe? Coisa que a gente não vê nele, né? Mas aí ele tromba com as crianças do orfanato e fala, puxa, mas eu tinha que defender isso, entendeu? E aí é onde ele se redime e volta, né? E a armadura busca ele de volta, aceita ele de volta e fala, não, agora você entendeu, né? Então ele tem também uma redenção aí, né? Isso aconteceu no câncer do Soul of Gold, né? Ali ele ganha novamente o direito de ser um cavaleiro de ouro e tudo mais. Agora, você vê essa parte de cuidado da mãe, da água, aquela coisa toda, você vê ali também no Máscara da Morte. Você vê que ele tem cabeças, ele tem rostos ali na casa dele, nas paredes e tudo mais. Você vê que ele tem essas coisas, ou seja, ainda assim, ali, ele é o signo desequilibrado, aquela mãe desequilibrada que não quer que o filho saia dali nunca mais, que o filho nunca cresça. O filho nunca vai crescer com uma mãe de câncer desequilibrada. E continua sendo uma mãe. Mas é uma mãe desequilibrada, né?
Pra falar que Máscara da Morte não é isso, ele é exatamente isso. Entendeu? Responsabilidade, né, cara? Porque manipular almas, caceta. Tipo, pesado demais, né? A responsabilidade. Demais. E um outro ponto que eu achei, que eu vi no filme que saiu na Netflix, eu achei bem interessante, é que ali... A Lenda do Santuário, tá? Que ela tá falando. Isso. O câncer ali, o Máscara da Morte, ele é cego do olho esquerdo, que é um dos órgãos que o câncer rege, entendeu? Eu achei muito interessante, porque é justamente isso, e ele é desequilibrado. A que ponto já estava o desequilíbrio dele, entendeu? A cegar o olho que é domínio dele, entendeu? Isso. Agora, aí eu te pergunto. Aí eu te pergunto, será que a equipe de produção de pesquisa do Kurumada não viu isso? Será que esse detalhe do olho esquerdo, será que é ao Léo? Será que isso foi chutado? Será que todas essas características de câncer que a gente está falando, mais uma vez, foi uma coisa supérflua? Câncer também é colecionador. Ele não junta as almas para ele? Ele junta os rostos das pessoas na casa de câncer. E no jogo ele pega todas as almas dos mortos e traz para ele de novo. Entendeu? Eu acho interessante, eu fico me imaginando como foi o processo criativo. Eu não sei se ele criou tudo da cabeça dele, ou se um dia ele chegou e fez um brainstorm com os camaradas dele, que nem a gente faz de vez em quando, né? Porque assim, vamos supor um processo criativo, né, para isso daí, né? Eu tô falando isso porque eu tô imaginando aqui, porque eu escrevo, né, por mais que seja outro tipo de coisa, mas se você pensar, né, vamos pensar, vamos lá, supor, vamos criar um cavaleiro de qualquer signo aí, de touro. Mas qual que são as características do cavaleiro de touro? Ele vai ser bom ou vai ser ruim? Aí você escolhe lá, bom, o touro vai ser ruim. Então você pega todas as características negativas dele, né, e começa a converger e criar pontos chaves, né, e depois você vai se relacionando com as características de subjetivas, características dos astros, e vai juntando e vai fazendo um monte de conexão. Esse processo de criação Sim. deve ter sido super legal, cara. Não. E a mesma coisa pro bem. Quando o cara é bom, você vai, potencializa todos os pontos bons dele e começa a relacionar e faz esse mesmo tipo de cruzamento. Né? Uma outra coisa que querendo ou não, a gente vê aqui nele. Ele guarda os bens e valores alheios. Que é mais poderoso e valioso para você do que a sua alma. Exato. Acrescentar alguma coisa, Davi, nessa parte de câncer? Eu ia falar um negócio, mas eu esqueci, sendo bem sincero. A gente não falou do Lost Canvas, cara. A gente não falou do Manigold, Ulisses. Pois calma, justamente. Chegamos num câncer bom, não é? Então vai, Davi. Inicia aí o Manigold. Cara, o Manigold, ele teve um negócio que... para qualquer pessoa de câncer é um terror, que foi uma infância sozinho. Ele teve uma infância lascada, ele andava sozinho, a vida dele não tinha sentido, ele só fazia aquelas... ele andava por aí todo maltrapilho, fazendo algumas... Aquela pessoa, tipo Naruto, quando era moleque, sabe, bem pirraça mesmo, que é essa instabilidade emocional que o câncer tem. E ele não teve, né, o crescimento básico de uma criança para saber que isso é certo ou errado, até o momento que aparece quem ele... Quem? O mestre dele. Olha, era o Seiji, né? Era o Seiji. Seiji de câncer também, né? Então ele, como essa grande mãe, né, que a gente falou bastante do Cavaleiro do Zodíaco, mas o signo da Lua, né? A Lua rege câncer, né? E a gente chama de grande mãe, né? Porque tem essa característica de abraçar e ele pode te colocar debaixo das asas e manter, como é esse negócio mais colecionador, que também pode justificar o nome da doença, né? Que é uma
uma multiplicação descontrolada de células que se amontoam num lugar e se tornam um tumor. O amontoado, né? Exatamente, o aglomerado. E ele tem a característica, a personalidade dele é mais parecida, ele tem esse negócio mais alegre, né, mais zoeiro, igual o próprio Máscara da Morte teve no filme. E ele é um personagem extremamente carismático. Eu não encontrei até hoje uma pessoa que não tenha gostado dele, se não o preferido da série até hoje. Porque ele fica nesse negócio com o tema, né, de um lado pro outro, ele lançando esses desafios. E ele não cuidou do tema? Cuidou demais, nossa senhora. Então, aí onde você vê um Câncer já muito mais equilibrado, onde você vê a parte maternal dele, sensitivo, altruísta, emocional. Então, né, já vem uma coisa muito mais equilibrada e positiva do que o Máscara da Morte que chegou, né? Chegou os dois extremos, talvez, né? O lado bom do Câncer e o lado ruim, né? E é assim que a gente aprende, né, Paulo? É assim que a gente aprende, cara. O autoconhecimento, ele é baseado nisso. Se você enxerga todo o lado negativo do signo, que nem, por exemplo, eu critico bastante nesse ponto, vou arrumar outra polêmica, tá? Mas a igreja traz muito a respeito do que eles chamam de os pecados capitais, mas eles não te mostram como que você resolve aquilo. Na alquimia, aquilo não é chamado de pecado capital, é chamado de defeito. E para todo defeito você tem uma virtude que está do outro lado do extremo que você usa para equilibrar. Porque tudo é dual, né? Você tem as polaridades das coisas. E isso daí é legal de identificar, né, num outro anime que não tem nada a ver com Cavaleiros, né, que são dos 7 pecados capitais, né? Isso aí é interessante, é muito bacana. Fica a dica aí até falar, né, sobre os 7 pecados capitais um outro podcast. Agora, tem uma característica de Câncer que é interessantíssima, que é a característica principal, que é assim: Câncer é ligado à mãe, Câncer é ligado ao feminino, é ligado à restrição, e quem dá a restrição máxima é o feminino. Ela mexe com a vida e ela mexe com a morte. Qual é o poder principal do Câncer? Não é basicamente Ondas do Inferno, aonde você vai para o mundo dos mortos? Não é justamente mexer com os mortos? Vai para o morto e traz o morto à vida de volta, né? Exatamente. Isso é uma coisa legal. Isso é uma coisa legal também, se a gente for ver, né, que tem a questão da constelação, né, o formato dos pontos, né, e a questão do próprio caranguejo, né, ser o símbolo, né, que tem aquela carapaça que deve ser a protetora e a restrição, né, se você pensar também pelo outro lado. Do mesmo jeito que ele protege o que vem de fora, que ele protege do que vem de fora com a carapaça, ele também não deixa expandir o que tem de dentro por conta da limitação da carapaça, né, então tem essas outras antagonias, né, que podem ver de várias formas. E corta o que quer que venha com a pinçona, né? Exatamente. E fazer a morada da zona do conforto, né? Exato, e isso daí também está dentro desse mesmo formato, né? A gente pode ter e quem diz que zona de conforto é bom? Nem sempre, né? Eu digo entra, assim, justamente, entra toda essa característica de você tá ali dentro, tá aconchegado, tá certinho, mas você também não expande, você não cresce, entendeu? Existe uma coisa que é legal, que assim, que a gente estuda, né, sobre a zona de conforto, né, que também é uma questão antagônica, né, do mesmo jeito que a zona de conforto é limitante, ela também pode ser boa para você, porque se você, nada te impede de expandir a sua zona de conforto, né? Você não pode ficar estagnado nela, mas você pode expandi-la, porque não tem coisa melhor do que está dentro dela. Né? Então, por exemplo, se você fala português muito bem e vive na zona de conforto, é ruim. Agora, se você, por exemplo, adiciona espanhol, japonês, inglês, a sua zona de conforto é legal. Então, você expandir ela é um ponto de vista interessante, né?
E uma coisa que o Davi falou, que é legal, que é a questão do autoconhecimento, desenvolvimento, a gente fala muito disso no nosso Vikingcast, principalmente quando a gente entra na parte da magia, do espiritualismo, né? E principalmente quando a gente fala das runas, isso é bem interessante também, né? É verdade. Pessoal, aí eu me pergunto para vocês que estão ouvindo, será que signo de câncer tem alguma coisa a ver com o Máscara da Morte e o Manigold? Eu acho que tem, né? Acho que a gente mostrou aqui que tem. Porque, se for lembrar bem, o Sage, ele é a família do Manigold, eu ia só concluir esse ponto, porque a missão que foi dada a eles foi justamente de lidar com o deus da morte. Foi o Thanatos que eles pegaram, né? Foi o que não ficou com o Hakurei. Por que será? Né? Por que será o Thanatos, né? E eles foram como família. Olha que interessante. Eles foram os dois, o Hakurei deu o jeito dele sozinho lá contra o Hypnos, mas o Sage e o Sage e o Manigold foram juntos. Então olha esse aspecto forte de família, porque o Manigold era sozinho. Ele não tinha ninguém até o Sage. E uma das tônicas do câncer é justamente isso, ele é família, entendeu? E por isso dessa proteção, dessa coisa toda que tem, dessa nutrição, disso. Porque é dali que você sai para o mundo, entendeu? Então, com certeza, ele junto, os dois de câncer juntos, indo enfrentar como família, e o fato dele não ter a família, ele com certeza dá muito mais valor ao lance de família do que o outro, entendeu? Tudo isso tá ligado. E eles vencem a morte, né? Oi, Davi, perdão, desculpa. Não, desculpa, foi só uma frase de efeito mesmo. Eles venceram a morte mesmo, então isso dá todo o direito deles manipularem as almas, né, e tudo mais. Sim, exatamente. Literalmente, eles venceram o Deus da Morte, eles venceram a morte, exatamente. Agora, e aí eu pergunto, pode, às vezes, não estar ali no cavaleiro em si, características de câncer, apesar de estar, mas está na história dele, está no plot dele ali. Então, tá no background, né? Exatamente, então tá ali. E o próprio Hakurei, como um câncer já mais velho, vê como ele é muito mais protetor, muito mais equilibrado. Aí você vê toda a característica bonitinha e fofinha que o câncer mamãe traz, entendeu? E fazendo uma ponte, teve a gente estava falando de todos eles e eles são de Jamiel, né? O Sage e o Hakurei, os irmãos. Só Sim. corrigindo, é o Sage de câncer, o Hakurei é o de altar. Eles, o Xion, mais tarde no coisa, ele aprende as técnicas de câncer, né? Então olha que legal esse negócio deles serem de Jamiel, dele aprender uma técnica de outra constelação, né? Que o Xion dominou o Hecatombe, né, Ulisses? Os ondas infinitas, Hecatombe XP. Então, olha que símbolo, né? Tanto para Jamiel, quanto para Ares, quanto para Câncer. Mas o pessoal de Jamiel, né? Eles se sentem, né? Muito família, não é? Eles se veem como família. Exato, olha aqui. Tipo, burlou uma característica do Câncer. Então, veja que tá ligado à ancestralidade, né? É verdade. Agora vejam que tem características de câncer no próprio Máscara da Morte, no próprio Manigold. Então, será que foi mais uma coisa de sorte? Será que foi sorte? Será que foi uma pesquisa superficial que ele fez ali? Será? Acho que não. Agora, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não vai dar para abrangir os outros signos agora. A gente vai ter que talvez... Você tirou a palavra da minha boca, né? Ia falar que você ia fazer isso em 4 podcasts. Vai virar vai ser o jeito, porque falar desse negócio é bem complicado. Então a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço o Paulo, do Vikingcast. Opa! Valeu, eu que agradeço. Paulo, quer fazer um jabá?
Sim, por favor, pessoal, aproveite que vocês estão em casa dentro da quarentena, leiam bons livros, acesse www.livrosvikings.com.br, conheça um pouco do nosso trabalho lá, e se você quiser ir direto na parte dos livros, conhecer a saga Viking ao Loop, acesse livrosvikings.com.br/livros. Lá tem a descrição da saga e direciona para as outras páginas. Se você quiser conhecer todo o conteúdo, dá uma fuçada no site, é bem divertido, ou no nosso Facebook, ou no YouTube, tem bastante conteúdo bacana para vocês, tá bom? Valeu aí. Inclusive com participação do modelo, hein? Opa! Agradeço ao Davi, né? O Davi, quer fazer um jabá, Davi, do trabalho? Opa, @salustiusart, pode procurar no Instagram, pode procurar pelo Facebook que aparece lá, é sempre bom ter novos seguidores, o pessoal que acompanha, eu tô sempre fazendo coisas de anime, eu tô mais dentro dessa área de concept, então eu gosto bastante de criar personagens. Pra quem curte uma arte, pode dar um pulo lá. E o Ikki é o mais burro do anime. Agradeço aqui a Ivy, astróloga, Pois é. esposa, amiga, Ariana. Com muito orgulho. Bota. Como todo ariano tem orgulho de ser ariano. Exatamente. Bicuda na Nada cara a dele. ver. É isso aí. Logo a Dona Ivy vai estar com conteúdo ali legal. E eu deixo para vocês aí sobre autoconhecimento. Isso aí. Sempre. Eu sou Ulisses e eu não conheci o outro mundo por ser eu. Fui. Falou. Calma. Falou.